Olá a todos. Hoje, 20 de julho, de 2022, e hoje se inicia o cumprimento daquela parte da data, que eu passei para todos. Hoje mesmo começaram as reuniões, junto à ONU, onde cada país ele vai ser forçado à colaboração para a unificação de um governo único. E eu quero falar um negócio aqui para vocês, que é uma coisa que hoje, na data de hoje, no dia 20, eu estava pensando. As pessoas costumam me perguntar o que eu queria. Uma coisa que o dinheiro não poderia comprar e nem a invasão, do livre-arbítrio de outras pessoas. Hoje eu não estou com a cabeça muito boa para gravar áudio, mas como eu prometi para vocês na semana passada, que eu ia gravar um pouco de áudio, depois eu voltaria, com aquelas falas por escrito. Então, se eu alternar em um assunto, o outro releve, tá? Mas vamos lá. Com base ao que eu acabei de dizer sobre o dia 20 e ao início do fim que vem para todos nós, queira você acreditar ou não, e em base a perguntas, que várias pessoas me fazem, o que eu gostaria de ter que o dinheiro não pudesse comprar. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei várias vezes sobre a questão do arrependimento, O quanto eu me arrependo de ter vindo a público e ter feito, essas tratativas com todos vocês, tanto os que me conhecem aqui pelo meu WhatsApp particular, que se chama Lista de Transmissão, como aqueles, que me ouvem mundo afora. O arrependimento, como sempre eles lá me disseram, ele tem que partir a partir do momento que se é pensado. A partir do momento que houver a ação, pela lei Asto, não há arrependimento e nem regressão. Correto? Então, por mais que eu lamente, por mais que eu não goste de nada disso que aconteceu na minha vida, de 2016 para cá, como também anterior a 2016, eu sei que certos caminhos que eu escolhi, que deram certo e errado, não existe absolvição para o arrependimento. Mas eu queria uma coisa que o dinheiro não pode comprar. Sabe o que eu queria? Eu vou falar para vocês aqui. Eu queria que tudo isso
Inclusive, esse áudio que eu estou gravando agora, no dia 20 de julho de 2022, agora são 17 horas e 23 minutos, eu gostaria que tudo isso não passasse de um delírio, de um pesadelo, de um sonho. Sabe? Eu gostaria de acordar nesse exato momento. Eu gostaria de ser acordado e estar num hospital e ter passado 15 anos em coma. Eu gostaria de abrir e fechar os olhos, com vários médicos ali me olhando, e eu sem saber o que fazer. Eu gostaria que tudo isso fosse o reflexo de algo inconsistente que eu tenha vivido pelo fato de ter me acidentado e ter batido com a cabeça e entrado em coma profundo e acordado agora, às 17 horas e 24 minutos. Eu gostaria que tudo isso fosse um pesadelo ou uma história mal contada. Eu tô falando com vocês de verdade mesmo. Então, uma coisa que o dinheiro não pode comprar é isso. Agora, e se tudo que eu estou vivendo aqui, e se isso realmente não for uma ilusão de alguém que está em coma? Quem me garante que eu não esteja em coma em algum hospital por aí e que a qualquer momento eu possa acordar e pesquisar inclusive na internet e ver que inclusive nenhum de vocês, tanto aqueles que passaram como aqueles que permanecem, sequer existiu? Deu para vocês entenderem? Então tá aí uma coisa que o meu dinheiro e nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Certo? Então, para as pessoas que me perguntam isso, tá aí a minha resposta. Uma coisa que nem meu dinheiro, nem o dinheiro do mundo inteiro não pode comprar. Agora, eu ficaria muito feliz se tudo isso não passasse de um delírio, né? Que eu vivi enquanto eu estava em coma durante 15 anos. O ser humano que se desperta, ele, por si só, né, se torna autossuficiente em tudo que ele faz. O ser vivente é aquilo que, quando a gente olha, né, você sente pena, sabe? Pena e dó. Eu acho que são os piores sentimentos que você pode ter de uma pessoa. Sentimentos de pena e dó, né? Então, quando eu olho, né, para muitos por aí, muitas pessoas que literalmente estão perdidas, perdidas em todos os sentidos mesmo.
pessoas que esperam, né, sentados, algo brotar da terra, ou quem sabe cair do céu. Bom, ultimamente, como eu já vinha fazendo, eu tenho procurado, sabe, ignorar muitas pessoas. Eu andei bloqueando por uma semana, outras por 20 dias, pessoas da própria lista de transmissão, que foram aquelas, né, que chegaram recentemente, através do Edson de Carvalho, do encontro lá em Fortaleza e do encontro em Dores do Indaiá. Por quê? Algumas dessas pessoas ficaram chateadas, né, por eu ter bloqueado elas por alguns dias, porque não conseguiram captar, né, ou entender que esse número aqui, de final 4117, ele é um número para o WhatsApp da lista de transmissão que eu falo. Isso aqui não é para ficar batendo papo, não é para ficar recebendo link de vídeos, sabe? Não é para ficar recebendo reclamações da própria vida da pessoa. E eu falei várias vezes, então o próximo passo vai ser banir essas pessoas, no plural e não no singular, de uma vez por todas. Por quê? Porque infelizmente são pessoas que não ouvem. Então, se não ouvem e não conseguem compreender o mínimo do que é pedido, quem dirá irão entender o máximo do que é pedido. Entenderam? Eu fico olhando, agora deu uma reduzida, eu abro o WhatsApp e a maioria aí pode perceber que eu abro o WhatsApp quase toda hora e eu vejo aquele tanto de mensagem que uma única só pessoa fica me mandando. É áudio de 3 minutos, de 4:40, é áudios de... Teve um áudio que eu recebi de 28 minutos, entendeu? 28 minutos. Então, assim, é textos e mais textos, é link, sabe? De músicas no YouTube. É tanta coisa, sabe? Que, cara, vai compartilhar com a sua mulher, com a sua namorada, com seu namorado, sabe? Com seu marido. É uma pelação de saco, mas uma pelação de saco, entendeu? E olha que vocês que estão mais antigos aqui, porque no WhatsApp mesmo eu falo com vocês desde 2018, então tem 4 anos, né? Poxa, será que vocês, antigos e novos, não conseguem entender que só é para ser falado o necessário? Eu não fico mandando mensagem para ninguém, a não ser pela lista de transmissão. E eu dei liberdade, que é de merecimento de cada um de vocês, de pedir para sair da lista. Sabe? Se eu copiar um link lá do YouTube e mandar para a lista de transmissão e você não quiser, saia. Você está entendendo? Aquilo que eu julgar ser interessante compartilhar, por se tratar aqui, a lista de transmissão, a extensão da minha casa, eu vou compartilhar. Quem não estiver satisfeito, desapareça.
Então essa é a última vez que eu estou dizendo isso. Quando a minha foto sumir para você, não tem intercessor nesse mundo que vai fazer eu colocar você de volta, tá? Quando eu ver que realmente você está precisando ser ouvido, você pode ter certeza que eu vou te ouvir e te ajudar. Agora não me venha com essas palhaçadas, com essas idiotices para ocupar o meu tempo, para distrair a minha mente, quando a minha mente está focada em algo importante, relevante para o bem-estar dessa merda que eu chamo de mundo, sabe? Então, com tudo isso, o que eu mais queria era estar em coma, onde tudo isso que eu estou vivendo, inclusive esse áudio agora, fosse meramente um fruto produzido pela minha mente e que a qualquer momento, em algum lugar, eu pudesse acordar e falar, não, realmente, eu estava delirando. Doutor, quantos anos eu fiquei aqui? 15 anos em coma. É o que eu mais queria. Entenderam? As pessoas têm me procurado surpreendidas, né? E até temerosas, né? Em relação aos testemunhos, né, que as pessoas contam. Olha, se eu for compartilhar com vocês testemunhos do Facebook, testemunhos que eu recebo por e-mail, testemunhos que eu recebo por áudio, tá? Com todos vocês ficarão perdidos igual cego no tiroteio. Por que eu falo isso? Porque os testemunhos que eu tenho compartilhado com vocês são testemunhos bem simplificados mesmo, sabe? De pessoas que estão experimentando essas coisas reais agora. Entenderam? Então, viva a vida de vocês, sabe? Eu não quero ficar perdendo meu tempo para falar de planetas, para falar de tipologias, para falar de tecnologias. A minha preocupação agora é com a reunião que se iniciou hoje, lá na Holanda, e com o que estão planejando e o que estão planejando para os próximos meses e ano. E as movimentações que estão aí, provocadas pelo próprio consentimento da consciência deste planeta, e que vai dizimar muitas pessoas. Mas eu prefiro não tratar esses assuntos porque fenômenos climáticos estão em alteração a todo instante. Então, se eu disser que no Brasil vai nevar do sul ao norte, sempre vai aparecer um idiota que vai dizer, mas isso aí já estava previsto pelos cientistas, então eu vou deixar, sabe, as coisas acontecerem e vou ficar calado, porque irei assistir de camarote. Infelizmente, muita gente morrerá, tá? Quando eu falo do ser vivente, da idiotice dessa raça que nós temos em nossos livros, né, como raça humana, eu fico perplexo
com a ignorância, não a ignorância da qual estou tratando aqui, porque estou tratando de forma áspera e arrogante e ignorante. Eu sei quem eu sou e não mudo por ninguém, porque nasci assim, fui forjado pela vida assim. Eu falo da ignorância e do esforço que muitos fazem para não entender. É lógico que nós temos que comer, vestir, temos que pagar as nossas contas, temos que educar os nossos filhos, temos que dar atenção a quem escolhemos para ser companhia para as nossas vidas, porque isso faz parte do que somos, correto? Faz parte do que somos. Então você tem sim que acordar, seja a hora que for, e trabalhar. E esperar 30 dias para receber seu salário, seja ele mínimo ou não. Você, como homem e mulher, tem que ter compromisso com a educação própria e com a educação dos filhos, se assim tiver. Você tem que comer, você tem que vestir, você tem sonhos, você tem objetivos e você deve sim correr atrás deles. Mas você deve olhar para o céu e ver a destruição dele. Você tem que olhar para a desgraça que esse mundo é e se preocupar com o seu lugar no mundo e principalmente se analisar para não ser arremessado nas profundezas daquilo que é escuro, que em 2016, 17 e 18 tratei como boca preta, entre aspas, buraco negro. Você tem que saber conciliar a sua vida pessoal e ter a certeza de alguma coisa melhor, seja lá produzido pelo fluxo do seu pensamento, seja lá produzido pelo esforço das suas mãos, seja lá da maneira que for. Porque o que está vindo por aí vai abalar muita gente. E isso aqui não é profecia, não. Isso aqui é certeza. E se fosse as minhas palavras para o mundo uma ameaça, não é uma ameaça, é uma promessa. Quando eu subo, para os céus e entro nas bases estacionárias, passo dentro de portais para fluxos de lugares muito distantes que matematicamente seria impossível dizer. Eu vejo a manifestação do antes, daquele agora e do que será depois para aqueles mundos que se esforçam porque compreenderam que eles eram capazes de mudar alguma coisa. Então, quando eu estou na base lunar, junto com Azaziel, e eu olho para esse planeta aqui, que nada mais é que uma lua, eu olho e eu fico pensando, vendo as pessoas entrarem, nos seus automóveis, nas suas casas, na sua empresa, indo no banco sacar dinheiro, chorando
desiludidos por problemas que a vida proporciona, por escolhas individuais ou próprias, né? E eu fico olhando assim para o rosto de Mazaziel, e Mazaziel olhando para mim, ele vê a minha total impaciência, sabe? Com essa espécie. Entenderam? Eu fico olhando as pessoas da lista de transmissão, seja na minha casa, seja na base lunar, seja quando eu estou sendo transportado, ou seja, inclusive quando eu estou sendo energizado e através dos olhos daquela pessoa que está me energizando, eu vejo quase sempre algumas pessoas aleatoriamente aparecerem no olhar daquele ser, daquela pessoa. Eu fico pensando, o que essas pessoas estão fazendo na lista de transmissão? Sabe? Um dia viajando com o Alisson, né? Eu levei ele para conhecer Araçuaí, eu conversando com ele dentro do carro. O Alisson comentou uma coisa comigo o seguinte. O Alisson disse assim, olha Carlos, sabe o que as pessoas da lista de transmissão querem? Elas querem ir na fazenda. Foi isso que ele falou. Mas isso todo mundo sabe, não é verdade? Mas o que ele quis dizer com que as pessoas querem ir na fazenda? Ele quis dizer o seguinte, as pessoas não estão preocupadas com aquilo de ruim que esse mundo tem para oferecer todos os dias para elas. Porque elas estão acreditando que tudo vai se transformar da noite para o dia como um passe de mágica. Entenderam? Eu acredito piamente que ninguém fica no WhatsApp para esperar toda hora uma notícia minha. Acredito que não. As pessoas entram no WhatsApp para tratar de assuntos de família, assuntos de empresa ou outros diversos assuntos, seja lá qual for. E os meus assuntos que eu trato não é uma prioridade para a maioria, como não deve ser. Então eu não consigo acreditar que alguém fica o dia inteiro entrando no WhatsApp quando recebe uma notificação para poder visualizar se chegou algum conteúdo vindo de mim, sabe? Eu não acredito nisso. Então vocês têm que parar de ficar dependendo do que eu venho falar, do que eu venho escrever, sabe? Vocês têm que viver a vida de vocês e colocar em prática aquilo que vocês acham necessário na vida de vocês. E a maior infelicidade, sabe qual é? É eu ter que vir aqui e sempre tratar quase das mesmas coisas. Quando eu estava mandando, né, até na semana passada, os textos para vocês, teve pessoas, né, não muitas, mas teve pessoas que queriam que eu interpretasse aquilo que eu escrevi. A pessoa não conseguia ler e interpretar. Ela queria que eu interpretasse. Em relação às falas, as fonéticas das falas por escritas, né, que eu passei,
Algumas pessoas pediram para eu gravar um áudio para ver como é que falava aquelas palavras. Eu ignorei completamente. Você está entendendo? Eu passei aquilo que eu passei para vocês, que para muitos não é de fácil pronúncia, justamente para ver qual era o capacitado que conseguiria pronunciar de forma correta, e ninguém conseguiu. Por quê? Porque as pessoas querem que eu pronuncie, sabe? E a maioria que espera por isso irá cair do cavalo. Então, se você não teve capacidade de falar ou de se esforçar para descobrir como pronunciar e como ficaria a fonética daquela pronúncia escrita, do texto escrito, eu só lamento. Entendeu? E por que eu fiz isso? Justamente para provar para você que você ainda é pequeno e que você ainda não sabe de nada. Agora, não adianta falar as pronúncias e me mandar áudio com as pronúncias, porque eu não vou ouvir, eu vou ignorar, eu vou excluir tudo. O dia que eu pedir, aí vocês, se assim quiser, pode fazer a pronúncia e me mandar. E eu falo que está certo. Se eu mandar um joinha para cima, tá perfeito. Se eu mandar para baixo, você tem que aprender mais. E por que eu falo essas coisas para vocês? Porque tem gente que acha que sabe de muita coisa, que acha que aprendeu tudo, que acha que está preparado para todas as coisas. Não tá. Entendeu? Não tá. Muitos de vocês ainda irão pular do barco. Porque o medo vai ser tanto, que vocês, na sua grande maioria, irão desaparecer de pânico e medo pelas coisas que virão. Porque qualquer um que chegar e fizer uma proposta para vocês, como o governo, por exemplo, vocês irão para campos de concentração, irão como gados. Aí todos nós seremos testemunhas daqueles que aprenderam e daqueles que não aprenderam. Porque aqueles que aprenderam serão aqueles que não irão temer nada e seguirão firme, porque saberá que do céu vai vir verdadeiramente o seu socorro. E essas pessoas irão para cidadelas, e elas serão testemunhas da destruição do mundo, e o mundo será testemunha daqueles que viram a sua própria destruição. Sabe? Eu vejo as pessoas olhando para mim, né? Principalmente para os testemunhos que eu passo para vocês. Eu vejo as pessoas olhando como aquele passarinho pelado no ninho, que quando a mãe chega ou o pai chega com minhoca na boca, abre a boca de um lado para o outro, caçando comida. Tá entendendo? Eu vejo a grande maioria de vocês, ou quem sabe todos vocês, dessa forma. Que quando vê um áudio meu, já sai abrindo a boca achando que
vai aprender que já sabe de tudo, que aquela palestra foi maravilhosa, mas no outro dia, a grande maioria fica vazia novamente. Perdida aí no próprio pensamento, criando dúvidas dentro de si, se fazendo de incapacitados para resolver os próprios problemas e esperam em mim a solução de todos eles. Olha, tão certo como eu vivo e tão certo como vivo neles e eles em mim, uma única palavra minha, agora, seguida de um código-chave, a vida de vocês e o pensamento de vocês mudariam agora. Quem tivesse com panela na mão cairia, quem tivesse com um copo na mão, o copo cairia. Quem estivesse dirigindo bateria o carro, porque me foi dado autoridade e capacidade para isso. O que não me foi dado é o direito de invadir e me prostituir com livre-arbítrio de outrem. E não venha você me dizer: olha, Carlos, olha, poderoso Arques, Deus do trovão, eu lhe dou o meu livre-arbítrio, entra na minha vida e muda ela. Não adianta, porque eu não irei fazer. Mas quando eu olho para a grande maioria, eu tenho aquele sentimento de dó, sabe? O tempo não é o relógio que está aí na parede de você, na parede sua. O tempo não é o celular. O tempo não é o calendário. O tempo não é o amanhã. O tempo é agora. E o tempo ele vai dizer quem é o Carlos Henrique Fonseca, humanamente falando, e quem é o Arques galacticamente falando, sabe? Então, deixa o tempo mostrar para aqueles que ainda não me conheceram quem eu sou. Se eu sou louco, se eu sou lunático, deixa o tempo. Mas eu vi com os meus olhos, ouvi com os meus ouvidos o grito e a lamentação de muitos. A perturbação assolando o coração emocional, não só de pessoas da lista de transmissão, mas do mundo inteiro. Eu vi o mundo correndo atrás de mim para me pedir ajuda. E eu vi eu sendo tirado do mundo porque aquilo que eu falei até aquela data futura não tinha sido para muitos ainda suficiente para ter credibilidade. Então, quando Mazaziel olha para mim e vê a minha insatisfação, ele também vê o homem que eu sou e a promessa que eu fiz àqueles que permanecessem até o fim. E não é promessa de ir na fazenda, nada disso. Promessa de permanecer firme, falando para quem quiser me ouvir. Porque até aqueles que foram expulsos da lista de transmissão e do meu Facebook me ouvem lá pelo canal do Rodolfo Ufos, uma vez que eu não gravo mais áudio ou vídeo para o meu próprio canal. Então, gente, crie
juízo na cabeça de vocês. Tenham decência. Parem de falar mentira. Parem de fofocarem. Parem de levar falsas promessas para as pessoas. Para de sujar a mão de vocês com aquilo que não vale nada, sabe? Tem gente que pratica tais coisas, depois vai lá nos textos que eu escrevo e usa aqueles textos como se fosse uma oração. É um absurdo isso. Entenderam? Um verdadeiro absurdo. Eu fico olhando para as pessoas nesse sentido e eu sinto essa dó e essa pena porque eu sei do fim dessas pessoas. O sorriso delas irão se transformar em lágrimas. E em lágrimas de sangue, porque as pessoas coçarão tantos olhos que uma ferida se abrirá e misturado com a lágrima descerá sangue. Como também vi aquelas pessoas que choram e se esforçam e estão dando a vida para sustentar as suas promessas, promessas que fizeram aos seus filhos, às suas esposas, os seus maridos, a sustentação para o bem maior da sua família. Pessoas essas que choram pelo canto e que amanhã terá um sorriso no rosto. Quando eu estudava em escola estadual e municipal, eu me perguntava por que existe essa equação negativa, né? Por que existe essa regra em tudo, na matemática, na física, na química? Por que o átomo ele tem energia positiva e negativa? Por que ele é eternamente divisível? Por que nada pode ser positivo? Ou por que nada pode ser só negativo? Aí eu entendi que tem que ter um equilíbrio. E o tempo, que é o agora, não o amanhã, ele é a chave mestra para esse equilíbrio. Então aqueles que estão disfarçados de bons cairão. Aqueles que aos olhos de outros são os ruins é que são os bons. E esses, por eles, serão exaltados. Eu falo isso englobando todo o mundo. Não é pessoas da minha lista de transmissão, não. É o mundo. Então é essa mensagem que eu quero que vocês ouçam quantas vezes vocês quiserem, se assim for do agrado de vocês. Porque também, se não for, para mim não fará diferença nenhuma. Tá? Não fará diferença nenhuma. Crie juízo na cabeça de vocês. Viva os sonhos de vocês e corra atrás deles. E acredite que tudo vai acontecer. Não acredite em mim, mas acredite nas coisas que eu falo. Porque 99% delas me foi dita e eu aqui sou só um papagaio que estou repetindo aquilo que me foi falado.
Então essa é a mensagem que eu passo na data de hoje, no dia 20 de julho. Agora são 18 horas e 3 minutos. Eu me despeço de vocês. No próximo áudio, eu vou tratar de alguns testemunhos e vou compartilhar com vocês, tá? Então eu vou analisar bem o testemunho, checar bem os documentos, né? E criar ali a narrativa para que você entenda, uma vez que tais pessoas não querem ser expostas, tá bom? Então é isso aí. Um abraço e fui.